Bom, irmãos, como a irmã falou, vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 11 até o 27, tá? Aqui tem um nome que é a parábola das minas. Vamos ler. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse-lhe, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chegando 10 servos seus, deu-lhe 10 minas, e disse-lhe, negociai, até que eu venha. Mas os seus cidadãos odiavam-no, e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado, negociando. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse, bem estás, servo bom, porquanto no mínimo foste fiel, sobre 10 minas terás autoridade. Aliás, sobre 10 cidades terás autoridades. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E este disse também, sê tu também sobre cinco cidades. E veio o outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes e cegas onde não semeaste. Porém ele lhe disse, mau servo, pela tua boca julgarei. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele, tirai-lhe a mina, dai-lhe ao que tem 10 minas. E disseram-lhes eles, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo, que qualquer que tiver, ser-lhe-á dado. Mas o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. E quanto aqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Irmãos, Jesus Cristo está fazendo essa parábola, ele está de frente para Jerusalém, e ele sabe que está entrando pela última vez em Jerusalém. Jesus Cristo já está começando a avisá-los o que vai acontecer. Aqui nós vamos ver que tem duas qualidades de personagens coadjuvantes. Tem o personagem principal, que é esse rei, que simboliza Jesus. E tem os servos. Quem são os servos? Aqueles que crê que ele é rei e se entregou a ele como sendo ele o meu Senhor. Estes somos nós. É nós quem deixamos que Jesus reine sobre nós, governe sobre nós. E a outra qualidade de povos que tem aqui é aqueles que falaram, não gostamos dele e ele não reinará sobre nós. São os inimigos. E Jesus aqui, através da parábola, está falando, eu vou, mas eu vou voltar. E aqueles que estiveram comigo e que trabalharam para mim, estarão comigo nas bodas. E aqueles que disseram, não queremos que ele reina, que são os incrédulos, são aqueles que rejeitam Jesus como seu Salvador. Ele falou aqui, tirai-os, né? E matai-os diante de mim. Esse é o juízo que será exercido naquele dia. Jesus está fazendo aqui uma parábola, quase que resumindo tudo. Ele estando ali, a ida dele e a volta. Nessa parábola, ele fala dessas 3 fases. O meu momento agora, que é a minha partida, a minha ida, estou indo embora, e o meu retorno. Jesus Cristo, ele está falando sobre esses 3 momentos, esses 3 eventos. E a pergunta que nós vamos começar falando aqui, né? Pergunta aqui para nós, aliás, um sinal de alerta para todos nós, porque essa parábola aqui, irmãos, ela serve para nós como um alerta.
para que nós tomemos cuidado. Tudo isso aqui ficou registrado para nos avisar agora, antes que aconteça. E a frase de alerta para nós hoje é: quem tem cautela demais acabará sem nada, que é o que aconteceu com o tal servo prudente. Prudente. Jesus Cristo, quando vai embora, ele nos deixa uma ordem, gente. É exatamente o que está nessa parábola. Antes de ir embora, ele instruiu: ide e anunciai o evangelho. Isso não é um pedido, é uma ordem. Todo aquele que recebe Jesus como seu Senhor, ou seja, aquele que recebe Jesus como seu rei, já que ele é teu rei, você tem que obedecer à voz dele e à ordem que ele está dando. Mas agora, irmão, que nós fomos perdoados, que Deus encheu nós com a presença do Espírito Santo, ele nos pede para trabalhar. E é gostoso trabalhar com um rei justo, bom e amoroso. Então aqui, irmão, eu vou fazer uma rápida passagem aqui sobre o que a gente leu, e aí então vamos começar a pontuar, fazendo a nossa exortação. Jesus Cristo, ele está percebendo, ele já está se aproximando de Jerusalém, e ele sabe que quem está aguardando ele lá eram aqueles fariseus que olhou nos olhos dele e desejou ele morto. Alguns capítulos aqui, em mais ou menos Evangelho de João, capítulo 8, Jesus olha para aqueles fariseus e fala: vocês são filhos do diabo, vocês querem me matar. Jesus viu o olhar de ódio daqueles homens, e ele sabe que quando ele descer aquele morro e entrar em Jerusalém, são aqueles homens endemoniados que estão lá esperando ele. Ele sabe do que vai acontecer ali. Então Jesus, entrando em Jerusalém, e os judeus que estavam seguindo ele, muitos dos que estavam com ele, vendo os poderes, eles estavam achando que Jesus ia descer em Jerusalém para quê? Para tomar o reino de Jerusalém. Eles acham que Jesus está entrando na cidade, na capital do reino. Ele acha que ele está entrando na capital porque é lá que está o rei, é lá que está o trono do rei. E eles estão achando ele está indo para Jerusalém, é agora que ele vai tomar o reino. E ele faz essas parábolas. Essa parábola ele está falando, ele está explicando que ele vai embora, ele não vai ficar ali. Jesus está predindo, está prevendo, ele está dizendo, está profetizando a sua morte. Mas aproveitando que ele tinha a atenção de todo aquele povo, então Jesus Cristo achou o melhor momento para começar a dar os seus ensinamentos através dessa parábola das 10 minas, que hoje, mais uma vez, está sendo lida e exortada para nós hoje, porque nós precisamos ouvir esta mensagem hoje. As mensagens que vocês vão ouvir aqui sempre serão: a fé, persista na fé, ame a Deus, confie em Deus, ame a Jesus, ele foi e ele volta. Todos esses tipos de parábola, de pregações e de exortações giram em torno disso, porque é sobre isso o que o Evangelho fala. É sobre isso. E um pregador que prega o Evangelho, ele sempre vai falar sobre Jesus. Então, Jesus ele conta uma parábola mais ou menos assim. Certa vez um homem descendente de uma casa real, que ele está se referindo. Quem é o descendente da casa real? Quem é o filho do Todo-Poderoso? É ele mesmo, né? Precisou fazer uma viagem muito longa, né? Uma viagem de volta à capital, lá onde ele morava, a fim de conseguir a autorização do seu governo. Ou seja, ele vai ser implementado como o rei de uma cidade. E antes de partir, ele chamou os empregados, gente, que somos nós. Porque quando ele exorta para nós pregar o Evangelho, ele está falando isso para todos aqueles que o seguem. Quem são os que seguem? Somos nós que cremos. E ele deu uma certa quantia em dinheiro. E o que isso significa hoje para nós, irmão? Significa que ele deu a você o Espírito Santo, ele te deu instruções. Mais uma vez, hoje está sendo dada mais instruções. Tudo isso, irmão, é as minas que o Senhor está dando para nós. E ele quer que você use cada uma delas para o avanço do reino.
o crescimento do reino. E quanto mais você trabalhar, mais o diabo vai se levantar. Quanto mais você atuar, quanto mais você pregar, mais ele vai lutar. E é aí que você não pode esmorecer. Não tenha medo. Não seja como aquele servo que teve medo e escondeu. Ele era crente, ele era convertido, mas ele tinha medo de anunciar o reino. Por isso ele escondeu a mina. A mina significa medo. Ele teve medo e escondeu. Mas ele era crente, ele guardava, ele tinha tudo. Ele sabia para ele, guardou para ele. Ele não dividiu com mais ninguém. Ele não falou da volta de Jesus. Ele não falou que você está no pecado e você vai ser lançado no lago de fogo. Pessoas à volta dele, esperando que ele abrisse a boca para acordá-las. Mas ele não falou nada. E pessoas foram condenadas por conta desse mau servo que Jesus está falando. Aqui nós temos alguns aspectos para nós abordarmos. O homem descendente da casa real aqui significa Jesus, o Filho do Eterno. E isso nós vamos encontrar, né, para cada ponto desse a gente vai mostrar na Bíblia, para não ficar como se fosse um achismo nosso. Nesse mesmo livro, lá em Lucas, no comecinho dele, no capítulo 3, no versículo 21 e 22, está falando assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma córpora de uma pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Portanto, isso é para mostrar o filho do rei. É este homem chamado Jesus. E nessa parábola também fala sobre o quê? Uma viagem longa. Uma viagem longa. Ele está dizendo, um certo senhor foi fazer uma viagem longa. E que viagem longa é essa, irmão? Trazendo isso da parábola para a vida real. É a volta de Jesus para a glória de Deus. Ele voltou para lá. E de lá ele aguarda a vontade do Pai para voltar novamente, para cumprir também essa parábola. Ele voltou para o seio do Pai. Essa é a viagem longa. Ele já sabia: vou ficar ausente de vocês por muito tempo. Não será pouco. E aí nessa parábola ele também cita sobre ser coroado rei. Ser coroado rei. Quem é que foi coroado rei, irmão? Quem? Jesus. Salmos 24 diz isso. Quem é este rei da glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entrada eterna, porque entrará por ela o Rei da glória. É Jesus voltando glorioso para a glória de seu Pai, carregando as marcas do amor, que foi tudo o que fizeram com ele aqui. Cada marca daquela simboliza o quanto ele nos amou. E lá fala na parábola que esse rei está indo para lá, para algum lugar, para ser coroado rei. E os seus súditos que estão aqui devem se alegrar. Aquele que nós servimos, ele não é um prefeito, ele não é um governador, agora ele é rei. Ele é rei. Os súditos se alegram quando o seu rei é coroado e ganham mais força. E nessa parábola também está falando sobre um outro ponto específico, que antes de partir ele dá instrução aos seus subordinados ou súditos. E quem são essas pessoas? Todos nós que aceitamos que ele seja Senhor da nossa vida. Quando você é batizado, irmão, você está crendo, você está confessando: eu creio que Jesus, a morte dele me salvou, a morte deste homem, Jesus Cristo, tirou o pecado de mim. E a partir de hoje, quando você sai da água, você está dando um recado: ele é meu Senhor e eu o servirei. Então nessa parábola onde está falando na parte que ele dá ordem aos seus súditos, isso aqui é o fictício. É a parte da parábola. E a real? A parte real, Marcos
capítulo 16. E disse-lhe, quem? Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, por onde você passar, irmão, pregue o evangelho. Não tenha vergonha. Eu não falo direito, eu não sou bonito, não tenha vergonha. Nós não estamos aqui para curtir o mundo, para ter prazeres no mundo. A gente não obedeceu a Deus para ser bonito no mundo, para falar bonito, para ser afamado, né? Para ser uma pessoa onde as pessoas gostam ou sentem orgulho. Não, nós estamos aqui como viajante pregando a mensagem do reino. E ele complementa a mensagem dizendo: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É Jesus dando ordem para os seus súditos. Portanto, irmão, quando a gente faz a interpretação da parábola, nós entendemos o quê? Que Jesus está falando conosco hoje também. Ele também está falando conosco, porque todos aqueles que ficou aqui e creram nele são servos dele. Então todas essas recomendações, todas essas passagens bíblicas, onde ele aconselha, onde ele fala, onde exorta, serve para todos aquele que crer nele. Então serve para mim e serve para você também, irmão. Outro ponto nessa parábola aqui são os cidadãos que odiavam aquele Senhor e dizem: não queremos que ele governe sobre nós. São aquelas pessoas, irmão, que você vai levar o evangelho. Você vai falar de Deus e do seu amor, mas essa história que você vai levar para ele é loucura. Ele vai reputar como loucura e vai falar de você para outras pessoas que você é um chato, é um fanático, é um louco. Mas isso tem validade, irmão. Naquele grande dia, essas pessoas vão se arrepender de tudo que disseram contra Deus, contra Cristo e contra os seus escolhidos que levaram até eles a mensagem e eles recuaram. Hoje nós somos loucos, mas naquele dia nós veremos quem realmente foram os loucos. Não tenha vergonha, irmão. E para que você quer ter honra nessa terra? A gente não está aqui por honra, a gente não está aqui para ser reconhecido pelos homens. Entenda, se você está indo atrás disso, você ainda não encontrou Jesus. Quem vai atrás de reconhecimento nessa terra, quem faz coisas querendo ter recompensas de volta, é porque ainda não encontrou o evangelho. O evangelho ainda não te penetrou por dentro. Quando crer, o nosso alvo é Cristo e obedecer a sua vontade. Levar a mensagem da salvação, da palavra de Deus para todas as pessoas. Pregue, irmão. Pregue, você não sabe em qual destas pessoas a semente vai brotar. Então, a outra parte também fala: o Senhor volta com autorização para reinar e coroado rei. Na onde? Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, disse-lhe: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Como? Como um rei. Quem que tem todo o poder em um reinado, irmão? O rei. Então, quando Jesus faz essa declaração, ele está dizendo: eu sou o rei, o Senhor dos senhores. Então o rei inquiriu seus servos sobre o dinheiro que ele tinha dado para cada um deles. São as instruções para levar a sua palavra. São as instruções para levar a sua mensagem. E alguns deles falaram: está aqui, Senhor, está aqui as minas que o Senhor me deu, está aqui mais 10 minas. Você vai chegar todo arrebentado, irmão. Faltando um braço, faltando uma perna, mas você vai apresentar: Senhor, está aqui. Lutei, fiz o que eu pude, o Senhor fez, servo prudente. Né? E eu vou te dar mais. Eu vou te dar muito mais. Não é fácil, irmão. A gente sabe que não é fácil, porque não foi fácil para Jesus. Não vai ser para nós. Vai ter muita dor, muito choro e muita perseguição, irmão. Mas é isso que acontece no campo de batalha. No campo de batalha é um lugar de luta. Às vezes até medo.
O soldado está de noite, de madrugada, sozinho, às vezes ensopado, molhado, ele está agachado ou deitado debaixo de uma poça d'água para não ser visto e pode passar por medo, mas o que não pode é recuar. O que você não pode é voltar atrás, porque o Senhor não se agrada dos covardes. Medo você pode sentir, e nesse momento você se curva de joelhos e pede: ó Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que você não pode é voltar para trás. Deus não tem prazer em quem recua, porque quem recua não está confiando nele. Nós não podemos voltar atrás. Os medrosos e covardes, Deus não se agrada. E isso está escrito na palavra de Deus. Hebreus, no capítulo 10, versículo 38 e 39. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, nele não tem prazer a minha alma. Versículo 39. Mas nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas dos que têm a fé para a salvação da alma. Nesses dois versos está dizendo os dois tipos de qualidade de cristão. O cristão que não recua, pode vir o que vier do outro lado, pode passar balas e não recuo, porque eu sei que se eu cair aqui eu estou com Cristo. E tem aquele que tem medo e volta para trás. Lembra-se, irmão, nós estamos estudando lá o livro da lei. Deus não se agradou das pessoas que tiveram medo e voltaram para trás. Por quê? Por que Deus ficou irritado com aquilo? Por um motivo justo e óbvio. Se você está com medo, é porque você não está confiando em Deus. Porque todos que confiam em Deus sabem, Deus é poderoso e está sobre todas as coisas. Se você está com Ele, nada pode te abalar. Nem o mal você pode temer. Não que não vai acontecer mal com nós. Pode até acontecer, mas a gente sabe que Ele está conosco. Então não recue. Não recue. Até mesmo alguns dos que estavam com Ele tinham medo. João, capítulo 12, versículo 42 e 43. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele. Olha, gente grande creu em Jesus, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Ou seja, eles estão vendo o Todo-Poderoso como um homem humilde. Creram. O que significa creram aqui? Aqui está querendo dizer, eles acreditaram, eles sabiam, ele é o Messias. Esse aí é o próprio Deus no nosso meio. Mas entre eles se entregarem a Jesus, estava ali o que, irmão? A tal da denominação, o amor pela sinagoga. Porque nessa passagem bíblica está falando, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. É o amor pelo o templo humano. Eles deixam de ir atrás de Jesus. Ouviu a palavra, você creu, sabe? Você deixa de ir atrás do que é certo. Como que eu vou atrás de Jesus? É indo atrás do que é justo, é indo atrás do que é certo, é pregando o evangelho. Jesus hoje não está em corpo aqui, mas ele está através dos seus ensinamentos. Jesus Cristo disse: todos aqueles que me amam guardarão as minhas palavras. E por quê que eles tinham medo de ser expulsos da sinagoga? O texto complementa com mais um pedacinho, que é o que nos assusta, que até o dia de hoje acontece a mesma coisa. E está escrito: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ou seja, homens que sabem que estão errados, homens que sabem que estão sentados e ouvindo heresia, mas eles deixam de seguir Jesus, porque eles amaram mais aquele templo, amaram mais aquelas coisas todas do que a Cristo e do que a Deus. Irmão, as duas coisas não conseguem conviver juntas. Heresia e a verdade. Porque a heresia é contrária à verdade. É quando a verdade deixa de ser verdade, ela se torna uma heresia. E o texto diz: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Se apeguem à verdade da palavra, e não importa quem seja.
que pregar heresia, que ensinar baseado em falsos textos, irmãos, não siga, não apoia, porque esses não estão guiados por Deus, mas pelos seus próprios sentimentos humanos, que é justamente ali onde Satanás opera, através do sentimento humano, através da soberba, do orgulho, da inveja. Todos esses tipos de sentimento é prato cheio para que ele entre naquele coração. E eles tinham medo dos judeus. João, no capítulo 7, no versículo 13, está falando: todavia ninguém falava dele abertamente, ou seja, tinha medo de falar de Jesus, por medo dos judeus, como está escrito aqui. E os cristãos, e depois cristãos, já na carta do apóstolo Paulo, tinham medo da cúpula dos judeus que se converteram, mas ao mesmo tempo ainda era judeu. E lá está falando Gálatas 2:12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ou seja, antes que algum tivesse vindo lá de Jerusalém, que é da parte de Tiago, né? Ou seja, é o bispo da igreja de Jerusalém. Antes dele chegar, o que estava acontecendo? Né? Pedro comia na mesa com os gentios. Mas o texto fala: depois que chegaram, se foi retirando. Pedro, né? Dissimuladamente foi se retirando, sem falar nada com ele, para dar a entender que ele não, era como se ele estivesse na mesa e alguém avisando: tá vindo os irmãos de Jerusalém. Aí ele fala: peraí que eu vou pegar uma água. Aí ele levanta para pegar uma água, aí da água ele vai pegar uma farinha, da farinha ele precisa pegar uma vassoura lá fora, ele vai saindo de perto dos gentios que estavam lá, porque creram na pregação deles. Eles pregaram que Jesus era o Salvador de todos, e agora estavam mudando a sua crença e o seu modo, porque estavam com medo dos judeus, que eram cristãos. E no texto fala: se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Aqui quando fala os que eram da circuncisão, está querendo dizer que eram os cristãos que eram judeus circuncidados. E por fim, irmão, e eu preciso fazer todas essas exortações, para que você e eu, irmão, não sejamos pegos de surpresa. Nós temos que falar de Jesus. Ele fez muito mais por nós, ele não está pedindo muito. Ele só está pedindo que você fale o que ele fez. O mais difícil foi ele que fez. Foi aguentar todo aquele escárnio, todo aquele sofrimento e morrer na cruz. E o que ele está pedindo para nós? Não está pedindo para você morrer na cruz também. Ele não está pedindo para você enfrentar as autoridades. Ele não está pedindo isso. Ele só está pedindo para você contar o que ele fez. Levar essa mensagem. Em Apocalipse, no capítulo 21:8, mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos devassos, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. Presta atenção que aqui, quando está falando dos tímidos, ele colocou aqui os cristãos medrosos no meio desse povo abominável, porque para Deus é tudo igual, não há diferença. Existe só na frente dele aqueles que são justificados por Cristo e aqueles que não creram. Não tem terceira classe, só tem duas. E para finalizar, o apóstolo Tiago, aliás, a gente não sabe se era apóstolo, Tiago, ele diz: aqueles, pois, que sabem fazer o bem e não faz, comete pecado. O rei, então, irmão, ele manda tomar dos omissos a parte que eles deveriam ter na glória, e manda dar para aqueles que não tiveram medo, não tiveram vergonha, falaram de Jesus abertamente, e quando estavam presos, cantavam, glorificavam Jesus, e quando perseguiam, eles não desanimavam. E quando a espada chegou, achando que ia pôr medo neles e ia intimidá-los, eles não se arrependeram, aliás, eles não recuaram, mas permaneceram firmes. É desses, irmãos,
que Deus se agrada. E para complementar, para responder a mensagem da pergunta que fizemos, ouça isso com muita atenção, irmão. Quem arrisca a vida ganhará mais do que merece e mais do que imagina. E quem tem cautela demais acabará sem nada. Isso é a mensagem de Jesus. É Ele quem está dizendo isso. Nós estamos aqui pregando a mensagem, ou seja, fazendo de um modo para tentar explicar com mais clareza o que Ele estava dizendo aqui. E aí você pode fazer a seguinte pergunta: mas o que eu devo fazer? Entenda, irmão, todos prestarão conta. Confie em Jesus. Pregue a palavra. Pregue a palavra, leva a mensagem. Porque se você não pregar, outros vão pregar. Jesus Cristo disse que se estes não abrirem a boca, ele fala, se estes não falarem, se estes não me glorificarem, porque mandaram eles calar a boca, manda ele calar a boca, eles estão me glorificando, porque sabem que eu sou rei. E se eles não abrir a boca, as pedras clamarão. As pedras clamarão. Abra a tua boca, prega com ousadia, irmão. Sinta alegria em servir Jesus. Fale com ousadia. Essa história é verdadeira. Essa história é um fato que aconteceu na história. Este homem morreu, ressuscitou. Ele subiu, foi para a glória de Deus. E a promessa que nós guardamos hoje, irmão, qual que é? A volta de Jesus. Ide anunciar o evangelho, ele vai voltar. É o retorno de Cristo. A verdade não pode ser calada. Se vocês não falarem, se Jesus não for glorificado através de vocês, outros louvarão. Até mesmo as pedras Deus vai colocar para louvar e para anunciar. Entenda, irmão, todos nós que estamos aqui, estamos em qualidade daqueles que foram chamados por Deus para levar uma boa nova para alguém. E o que está em você, irmão, vai curar vidas, vai transformar vidas, vai trazer luz onde não tem luz, vai mandar embora desespero da vida de pessoas, vai trazer um novo sentido de vida para muitos. Está em você a mensagem. O poder é de Deus. Você só precisa abrir a boca e falar. Quem opera é Deus. Você só joga a semente. Quem faz ela crescer é Deus. O poder do crescimento está em Deus. A nós cabe obedecer a sua vontade e obedecer os seus mandamentos. Essa é a mensagem para hoje. Deus abençoe a todos. E eu volto aqui o andamento Glória a Deus. Nossa irmã. Aleluia. Irmã. Glória a Deus. Glória a Deus por essa mensagem. Agora nós vamos agradecer a Deus por essa linda mensagem, por esses conselhos que nós recebemos. Quem tiver uma palavra de oração de agradecimento, pode falar, pode se manifestar, por favor. Eu tenho, irmã. Irmão Cris, a irmã Doralice botou a mão primeiro. Tá bom, então. Deus abençoe, irmã Doralice. Pode deixar ele orar, pode orar, Cris, não tem problema não, pra semana eu oro, viu? Deus abençoe, irmã Doralice. Amém. Então, vamos curvar a cabeça, fechar os olhos, crer no Senhor Jesus e falar o que Ele é na nossa vida, né, irmão? Vamos exaltar o Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, te damos graças, Senhor, por este momento, Senhor. Ainda que não falte ousadia, caráter, refrigério, Senhor, mas Tu já nos deu tudo para ser pregado, Senhor. E não só de boca calada, Senhor, mas fazendo por atitudes, por falar de Jesus Cristo, de falar da Tua glória, Senhor. Que Tu veio do mais alto céu, Senhor, para trazer aos nossos corações sacrifício dele por nossos pecados, Senhor, para nós ser regenerados por Jesus Cristo, na qual o Senhor, que é todo soberano Deus aí no céu, se fez um grão de areia aqui na terra, Senhor, para fazer essa obra gloriosa em nós, Senhor, dentro do nosso coração, Senhor. Apesar de nós estarmos aqui, Senhor, nessa vida, Senhor,
passageira, Senhor. Temos que, Senhor, te agradecer, porque a gente acertando, estamos falando do teu amor, Senhor, do teu amor, sacrifício, Senhor, do poder, Senhor, que tu tens, Senhor, reservado para nós, Senhor, para nós seguirmos a ti, Senhor, aqui nessa terra, Senhor, com o teu sacrifício humano, Senhor, sendo tu crucificado para morrer pelos nossos pecados, Senhor, salvação de vida eterna e vida com glória no céu, Senhor, sabendo que tu, Senhor, se fez carne, Senhor, e se tu se nos fez carne, Senhor, para habitar entre nós e mostrar que nós temos o poder também, Senhor, de herdar a vida eterna contigo no reino do céu, junto com Deus Pai, o Criador, Senhor, nosso Criador, nosso Pai que está no céu, Senhor, que um dia, Senhor, tu vai prestar conta para nós, Senhor. Eu sei, Senhor, de mim mesmo, Senhor, que eu tenho problemas, Senhor, de dificuldade de falar às vezes, mas também sei que tu põe-me soltas para falar do teu amor, Senhor, da tua glória, Senhor. Tu, Senhor, faz a tua vontade, Senhor, na vida de todos os outros que ouvem e colocam no coração, Senhor, a palavra de Deus, Senhor. Então nós te pedindo, te agradecendo, Senhor, pelo azeite, Senhor, pelo que nos colocou, Senhor, no nosso coração, e nós pomos para os outros também, Senhor. Ainda que falte alguma pessoa, Senhor, alguma pessoa que nós, por essa palavra, nós nos lembramos de Ti, Senhor, para mandar, Senhor, para falar do Evangelho de Jesus Cristo, Senhor. Achamos nós impossível, Senhor, a nossa causa, Senhor. Mas, Senhor, nós vamos pedir para Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Nós soltaremos a Tua palavra, Senhor, nós daremos a tua virtude, o teu poder, a tua semente, Senhor, e tu há de trabalhar, Senhor, no coração dessas pessoas, Senhor. Se eles fecharem o coração, Senhor, estão negando a ti, Senhor, mas se eles abrirem o coração para ti, Senhor Jesus, a tua glória entrará no nosso meio, Senhor, e fazerás todos dignos de coroa de vida eterna, Senhor. Bonitas suas palavras, mas o duro é trabalhar, Senhor, trabalhar e orar sem cessar e viver contigo no reino da glória, Senhor, sendo escolhido por Ti, Senhor, por ter feito a Tua vontade e o Teu mandamento, Senhor, que é jogar em semente e plantar, Senhor, onde não semeaste, Senhor. Senhor, olha só para nós, Senhor, nós somos carne, Senhor, nós tendemos para as coisas erradas, mas também quando nós estamos no Espírito, Senhor, o Teu dom exerce sobre nós, Senhor. Permita que a carne nossa se abaixe e eleve-se para Ti, Senhor, a nossa alma, Senhor, para que um dia, Senhor, a gente seja arrebatado no céu e coroado pela Tua bondade divina, Senhor. Sim, Te damos graça, Senhor. Sim, Te damos graça, Senhor. Sim, Te damos graça, Senhor, por essa palavra, Senhor. Te damos graças, Senhor, porque é uma sacudida que Tu dá em cada um de nós, Senhor. Porque já foi falado, Senhor. Nós não somos nada, Senhor, mas Tu é tudo na nossa vida, Senhor. E tudo o que Tu quiser fazer conosco, Senhor, é em espírito e verdade. A nossa boca se abre para Te agradecer do nada, Senhor. Teu nome é glorificado. Graças nós Te damos por tudo, Senhor. Te entregamos tudo na palma das Tuas mãos, Senhor. Em nome do Senhor amado Jesus Cristo, abençoa, Senhor, o irmão Josafá que está lutando por nós, Senhor. Lutando pela graça de Deus, Senhor. Pela graça verdadeira, Senhor. Na qual não tem hipocrisia, não tem falsidade, não tem mentira, não tem engano, não tem dolo nenhum, Senhor. És Tu na boca do Teu servo, mesmo ele sendo uma pessoa humana, já com a sabedoria que ele tem, Senhor. Dá por certo a Tua palavra na boca dele, Senhor, e julgará o mundo inteiro com o juízo de Jesus, que o Senhor te dará, em nome do Teu Filho amado, que é bendito e eterno. Amém.